Olá, alunos. Vamos iniciar então nosso último conteúdo do trimestre, dentro da nossa discussão de democracia e cidadania, que é o tema o tema mas trata dos movimentos sociais. Então a gente vai entender o que são os movimentos sociais e a forma como eles são configurados. Daí a gente vai entender um pouquinho da trajetória histórica dos movimentos até os dias atuais, né? Porque essa temática é uma temática bastante contemporânea, ok? Então a gente vai falar o que são movimentos sociais. E por que falar de movimentos sociais no contexto da democracia? Porque os movimentos sociais, eles nascem com a democracia moderna, né? Então, na verdade, são movimentos articulados. Por quê? Porque a democracia, nós vimos, ela é construída pela demanda por direitos, né? Então, dentro da própria organização do Estado moderno, a parte da população que era responsável pelo pagamento de impostos, né, dentro do monopólio estatal, começou a demandar por direitos na contrapartida da expoliação tributária, né? Então, nós tínhamos a taxação e, então, existiam mobilizações para que essa taxação fosse revertida, né, de algum benefício para a população. E os movimentos sociais estão articulados com essa demanda por direitos na própria emergência da democracia moderna. Então, é um fenômeno moderno, os movimentos sociais, a gente vai ver isso, e bastante contemporâneo. Por quê? Porque ele está relacionado principalmente com a demanda por direitos. Então, quando a gente fala de movimentos sociais, nós estamos falando de uma ação coletiva, então a gente não pode perder isso. Ele é social no sentido que ele é relacionado a um coletivo que demanda algum direito, que luta por algum direito. Agora, essa forma de luta, ela varia bastante, né? A gente pode ter até lutas armadas, até manifestações, até abaixo-assinados. Então, a forma de luta ela é bastante variada, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que são esses movimentos sociais. Então, vamos lá. Os movimentos sociais, então, resumindo, eles são ações coletivas, né, que são organizadas a fim de lutar por algum direito. A gente vai ver alguns tipos de direitos que são relacionados aos movimentos sociais, a gente poder entender isso. Então, como está aqui no slide para vocês, os movimentos sociais, eles não são predeterminados, né? Eles podem ser, a gente vai ver movimentos sociais mais organizados, ou movimentos sociais mais conjunturais. Então, dependendo do contexto, você vai ter movimentos sociais surgindo e acabando, certo? Então, vai para resolver uma determinada demanda, uma luta, some. E movimentos que são mais permanentes. Então, existem movimentos conjunturais e movimentos mais estruturais, que nós chamamos. São movimentos que têm uma permanência maior. Então, movimentos sociais não são predeterminados, depende de condições específicas, né? Depende de seus apoios políticos, onde que eles estão vinculados. Então, se tiver um apoio político de alguma organização ou não, ou se tiver uma mobilização mais robusta, se tiver uma quantidade de pessoas envolvidas também bastante maior, isso dá mais força ao movimento social. E a questão da opinião pública é repercussão. Então, você precisa ter um movimento, você tem uma repercussão, por isso que às vezes fecham ruas, colocam barricadas, a gente vai ver movimentos que a pronta quebra-quebra, para quê? Para tentar chamar a atenção da opinião pública. Aí a repercussão dessa chamada de atenção ela é muito importante para o sucesso ou não do movimento. Porque se for uma repercussão negativa à opinião pública, esse movimento tende a ficar rechaçado. Agora, se tiver o acolhimento da opinião pública, esse movimento tende a ter uma maior ressonância na sociedade. Então, a gente tem que entender nesse sentido. Aqui alguns direitos, né? A gente fala de direitos de lutas, plataformas de lutas de movimentos sociais. Aqui nós podemos falar de direitos civis, então movimentos contra tortura, tráfico sexual de humanos, mutilação, escravidão. A gente vai ver movimentos políticos, de pensamento, opinião, de participação, de voto. A gente vai ver movimentos econômicos. Teve um movimento lá de fechar Wall Street, que alguns anos atrás, que foi um movimento conjuntural relacionado à questão, chamar a atenção da questão econômica. Fórum Social Mundial também que teve por alguns anos, para chamar a atenção dessas questões também da desigualdade, da pobreza, né, da distribuição de renda, movimentos mais sociais que é mais amplos, né? A gente fala
movimentos em prol da saúde, segurança alimentar, da velhice, movimentos em prol da educação, do direito dos estudantes. Então, a gente tem movimentos de uma diversidade extremamente grande, né? Movimentos culturais de minorias, né? Movimento quilombola, movimento sem terra, movimento para, enfim, sem teto. Então, tem uma diversidade muito grande também relacionada a esse tipo de movimento. A gente pode ambientais de minorias, então a gente vai ter isso aí, a questão dos movimentos tipo a Greenpeace, que mobiliza para a proteção da flora, da fauna, de áreas ambientais. Então, esse quadro é mais um exemplo para a gente poder observar a diversidade de demandas, né, de plataformas de lutas. Por quê? Porque o movimento social ele é uma ação coletiva, é uma ação coletiva que ela tem um objetivo. As pessoas se organizam para poder ter algum tipo de objetivo para poder lutar. Então, o principal alvo, a gente vai ver, dos movimentos sociais é o Estado, geralmente, né? Porque o Estado é o que atende a população com políticas. Então, o principal alvo dos movimentos é o Estado, mas também pode ser a própria sociedade, setores da sociedade, né? Então, às vezes, movimentos de conscientização é para tudo, não só para o Estado, mas a maioria das demandas dos movimentos sociais são direcionadas para o Estado atender. Atender de que forma? Na forma de políticas públicas, na forma de legislação também, né, para atender esses direitos. Então, o Estado se torna um alvo aí bem mais nítido para esses movimentos sociais. Então aqui, os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. A gente fala, nem sempre os movimentos sociais são movimentos sociais de mudança. Grande parte são para mudar o status quo, né, o estado das coisas. Mas parte dos movimentos sociais são também movimentos que a gente chama de movimentos conservadores. São movimentos para manter aquilo que está. Por exemplo, a gente vai ver as passeatas e mobilizações em prol da família, da religião, ou seja, daquilo que já está cristalizado na sociedade, num contraponto a movimentos de mudanças. Então, esses movimentos mais conservadores também são movimentos sociais, são mobilizações para poder manter uma situação aí consolidada que atende os anseios de uma parcela da população, daquela parcela que luta. Aí os movimentos, eles podem, aqui está falando aqui embaixo, da abrangência dos movimentos, né? Os movimentos, eles podem ser locais, movimento numa cidade específica, num bairro, né? Faz uma mobilização do bairro para poder asfaltar uma rua, para colocar um quebra-molas, enfim, para poder fazer rede de esgoto, ou pode ser da cidade toda, né? Movimento para poder terminar a linha verde. Então, movimentos assim que podem ter uma abrangência local, pode ser regional, num estado, numa região, ou nacionais e internacionais. Então, existem escalas diferentes para os movimentos sociais que a gente pode observar. E aí, como eu falei para vocês, eles podem ser movimentos organizados ou movimentos conjunturais. O que seriam movimentos organizados? Movimentos organizados são movimentos, por exemplo, que têm uma origem sindical. O sindicato é uma organização consolidada. Você tem movimentos feministas, movimento ambiental, movimento estudantil, movimento de professores. São movimentos que têm uma consistência organizativa muito nítida. E são movimentos que eles são movimentos permanentes, né? Você vai ver sindicatos são permanentes, o movimento ambiental é permanente, o movimento estudantil é permanente, o feminista é permanente. Então, a gente vê esse tipo de movimento, quando ele é organizado, ele tem uma permanência maior no tempo, e dependendo da situação, ele surge aí, porque ele pode estar em dormência enquanto seu direito é atendido, mas depois ele pode emergir a qualquer momento quando os direitos começam a ser violados ou começam a ser assediados esses direitos aí. Então, os movimentos organizados têm essa característica, né, de uma organização mais consistente, diferente dos movimentos conjunturais. Os movimentos conjunturais, eles são muito rápidos, eles são movimentos para atender uma determinada demanda. Vamos colocar uma situação. Às vezes, num determinado lugar, teve muitos assaltos num determinado bairro. Então, a população daquele bairro resolve fazer um movimento para poder pedir segurança pública. Então, você tem um movimento ali, uma mobilização, fecha o bairro, faz passeata, faz abaixo-assinado, e aí o Estado, que é o principal alvo, como eu disse, da maioria das mobilizações, ele passa a atender essa demanda. Atendendo essa demanda, esse movimento se esfacela. Ele vai voltar?
não se sabe se ele vai voltar, porque ele é conjuntural, porque ele dura alguns dias para atender uma determinada situação num determinado momento. Aqui está o exemplo do movimento dos Caras Pintadas, a gente teve o movimento também, em 2013, do impeachment também da então presidente Dilma Rousseff, foi um movimento nacional também conjuntural, aí depois que teve o impeachment, o movimento se esfacelou. Então, o movimento conjuntural tem essa característica, é para atender uma situação pontual, não é como os movimentos organizados, que já são demandas já, vamos dizer, colocar assim com bastante precaução, são movimentos já históricos, no sentido que eles permanecem num tempo ainda maior. Ok? Confrontos e parcerias, como eu disse para vocês, o principal foco do movimento social é o Estado, né? A relação com o Estado, para atender os interesses, o Estado enquanto provedor, né? Desde o surgimento da democracia moderna, o Estado passa a agregar impostos e aí tem que devolver para a população, então o Estado se torna o principal alvo. E os movimentos, a gente tem que entender que está aqui dentro do contexto da ciência política, porque os movimentos sociais são movimentos políticos, por quê? Porque ele está relacionado à esfera pública e na relação com o Estado. A gente viu que isso é política. Então, política é toda qualquer ação coletiva que pertence à esfera pública. Então, os movimentos sociais têm essa característica, né? De um conflito, de um confronto político, seja para manter uma situação, seja para mudar a situação. Então, a gente tem que ter isso bastante nítido, que é essa relação direta com o Estado. Aqui já algumas questões que a gente já colocou, né? Aqui nós temos aqui um livro do sociólogo chamado Axel Honneth. O Axel Honneth, ele declara, né? Aqui eu vou ler para vocês rapidinho, que uma luta só pode ser caracterizada social na medida que seus objetivos se deixam generalizar. Isso que a gente falou, os movimentos sociais são coletivos, tem base numa demanda coletiva e na relação com a esfera pública. E deixa generalizar seus horizontes, das intenções individuais. Então, se for uma ação individual, ela não é um movimento social. O movimento, então, tem essa característica, chegando a um ponto em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo. Então, surge de uma demanda, essa demanda vai sendo organizada, vai sendo construída, vai sendo elaborada, até que ela toma uma dimensão coletiva muito grande. E aí, ela é direcionada para uma determinada demanda, escolhe o alvo, os objetivos, e aí os instrumentais de luta, né? E aí, pode ser, como a gente falou, a passeata, pode ser a barricada, pode ser o abaixo-assinado, pode ser música, pode ser qualquer coisa que se usa como instrumento para lutar naquele direito. Ok, pessoal? Então, na próxima videoaula, a gente volta com os movimentos sociais históricos, a gente chama de velhos movimentos sociais, e depois com os chamados movimentos sociais contemporâneos ou novos movimentos sociais. Ok? Então,